com o seu favorito, o karma. Adoro. O que é, afinal, o karma? O que é o karma, né? O karma daí, a gente vai entrar na parte da espiritualidade. Tá? O karma, sim, a gente pode falar assim que tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Ao contrário da astrologia, que tem gente que fala que acredita e não acredita. Não tem como acreditar ou não acreditar na astrologia. A astrologia está lá, ela existe. Existir, ela existe. Não tem Sim. como não acreditar na astrologia. Se você acredita na influência dela ou não, é seu problema. Exato. Mas ela existe. Ela tá ali. Tu pode acreditar ou não acreditar, não é bem assim, tá ali pra viver. O karma, ele fala muito sobre crenças, né? O karma, ele vem de uma perspectiva taoísta, hinduísta, ele tem toda uma perspectiva oriental que se misturou com outros saberes, né, no decorrer do tempo. O Japão, às vezes, usa muito, teorias orientais no geral. E o karma, ele vai falar sobre a nossa jornada espiritual. Acredita-se, com o karma, que a gente já passou ali por outras vidas, né? A gente já teve outras experiências de vidas que a gente foi explorando a Terra, vivendo na Terra. A gente trabalhou muito um lado e o outro ficou ali em falta. Por isso que eu digo que o karma é uma gangorra, né? Pensa tu sentado ali no chão, trabalhando aquilo. E fica essa parte aqui. Conforme tu vai indo pra outra vida, esse karma ele vai fazendo assim. E tu vai equilibrando do outro lado, né? Então a gente vai trabalhando pra desenvolver ali as partes que a gente tem que trabalhar que a gente não trabalhou em vida passada. Um exemplo bem prático, né? Pra ficar mais fácil. Eu tenho karma na casa 10 na astrologia. Casa 10, casa 4. Em vidas passadas eu fui uma pessoa muito forte com a família. A família pra mim era uma coisa muito forte. Casa 4, né? De vida passada falando isso pra mim. Era muito conectada com a família às vezes me impediu de avançar em alguns pontos, eu era muito preocupada, eu cuidava muito da família. Detalhes a gente não sabe, mas a família era um grande foco pra mim. Nessa vida eu vim com karma pra resolver na casa 10, que é uma casa de expansão, é uma casa de se jogar, né, de ser independente, de fazer outras coisas, liberdade. Eu chamo esse karma de criar raízes e criar asas, né? Em vidas passadas eu criei muitas raízes, eu fortifiquei minhas raízes, me tornando até uma pessoa muito acomodada, que tem uma dificuldade muito grande em correr riscos, em viajar, em conhecer outros lugares. Nessa vida eu vou ter que criar asas. Exemplo, eu só fui viajar ano passado, de avião. Exemplo, né? Eu saí de casa com 26 anos e foi trabalho, porque minha família muito em cima não querendo que eu fosse, entendeu? Então eu tenho uma dificuldade muito grande em sair das minhas raízes. Então nessa vida qual é a minha missão? Me arriscar um pouco mais, buscar uma conexão com a minha carreira de uma forma mais ampla, trabalhar muito o meu livre-arbítrio, quem tem karma na casa 10 tem que trabalhar isso. Então o karma no mapa astral a gente vê assim, a gente consegue ver na mão, porque a gente tem a mão kármica e a mão não kármica, né? Exemplo, eu sou canhota, essa é a minha mão do presente, essa é a minha mão da vida passada. Não tem isso? Tem, a gente consegue fazer. Por que a gente não fez as duas? Eu só fiz de uma, né? Só? Porque dá pra ver só em uma. É que essa vai trazer mais detalhes, né? Aqui a gente consegue ver cada detalhezinho. Mas aqui sempre vai ter um outro lado, a gente consegue ver só uma. Eu gosto sempre de ver as duas, né? Mas dá pra ver. Geralmente é que a gente vê a mão que a pessoa escreve. No tarô também, a pessoa pergunta, eu quero saber um pouco mais sobre o meu karma. Vai vir uma mensagem. Então o karma ele vai trazer isso, ele é compensação, ele não é castigo, não é porque eu fui má com as pessoas no passado e agora nessa vida nada dá certo pra mim. Não é isso. O karma é compensação. Puxa, eu trabalhei muito uma parte da minha vida ali em vidas passadas e não dei espaço pra outra. Eu vou ter que equilibrar isso. Pensando como uma balança, uma gangorra, né? Então o karma é isso. Então dizer que fulano é seu karma... Não, ninguém é o karma de ninguém. Ela pode ser uma pessoa importante para trabalhar o seu karma. Mas ela Alguém que é um gatilho seu. Um gatilho seu. Exemplo, eu tenho karma com a família. Minha família vai fazer muito parte do meu karma. Geralmente a família, de alguma forma, faz parte do nosso karma. Né? Porque a família é uma coisa que a gente não escolhe. A gente nasce naquilo ali, a gente tem que lidar. Então, de alguma forma, a nossa família trabalha o nosso karma. De alguma forma, sabe? Todo mundo vai ter ali alguma conexão. Mesmo a pessoa que, sei lá, o karma dela é dinheiro. Por algum motivo, a família dela tinha muito problema com dinheiro, a família dela ligava muito para dinheiro, eram muito ricos e eram muito mesquinhos, e ela teve essa crença, ela tem que trabalhar isso. Então a família não é um karma, né? Mas a família ela é uma
ferramenta possibilidade de trabalhar o seu de karma. trabalhar pessoas na tua vida amorosa. Ah, eu tive um namoro e foi assim, foi tóxico, eu sofri muito, ou foi um amor que me fez mudar muito de ideia. O karma também pode ser bom, o karma não precisa ser só ruim, né? Então, inclusive, espera-se que o karma seja bom. A oblíqua é o meu karma, e a oblíqua é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, e é o meu karma, eu tenho Que é a certeza. expansão do... Que é a minha expansão do meu livre-arbítrio, da minha independência. Essa casa é o meu karma. Então, o karma também... É independência, sim. A minha independência. Tudo que tem a ver com a minha independência, com o meu livre-arbítrio, vai ser o meu karma. Então, o karma não é uma coisa ruim. O karma não é um castigo. O karma é uma compensação. Então, também faz parte do autodesenvolvimento. Tipo, Também faz parte do nosso autodesenvolvimento. A gente tem que entender que a gente está na Terra porque a gente tem que trabalhar a coisa. Se não estivesse trabalhando, a gente já teria ali, ó, indo para outro plano. Então, a gente tá aqui todo mundo junto. Eu tô naquele momento assim, que você sabe que não é com você, mas eu pensando, acho que é uma mensagem pra mim. Tem que ver teu mapa daí, a gente vê onde é que é teu karma. Não, mas eu acho que tu falou exatamente isso no meu, É? meu mapa. Se for na casa E tu ainda dele. falou, o teu é bem parecido com o meu. Ah, então pode ser, Eu tá? acho. É. Vou ler depois. Tá Chegar bom. em casa, eu vou voltar pra palhaço escutando. E tu me manda daí pra eu os ver de áudios. novo. Porque eu tô sempre aprendendo alguma coisa nova, né? A gente já fez há um tempo, pode ser até que eu tenha novos conhecimentos e eu te passo. Eu te passo. Sempre bom. Depois vamos fazer na minha outra mão. Tá bom. Mas eu aí. gosto de saber das vidas passadas. Tá bom. Descobri recentemente que eu sou uma alma antiga. Tu é uma alma antiguinha. Não lembro de nada, tá? A mão é o que eu mais esqueço. É, segundo você, eu sou uma alma antiguinha. Eu não tenho... Não é que eu não tenho futuro, né? Mas eu não tenho... Como é que é a linha do futuro traçada? Sei lá, do meu futuro é aberto. Ah, tu não O tem linha Viva. do destino? É, linha do Livre-arbítrio. destino, isso aí, Aham, Tu isso não aí. tem. É. É. Isso aí, eu vim pra viver. Mas a parte da família também forte ali, né? É, bem forte, falou isso também. Uhum. Qual é o formato da tua mão? O que eu falei? Sei lá. Ela parece de água, mas eu não lembro se eu falei isso no teu mapa. Depois a gente vê. Ele é de água e ar, né? Porque ele é redondo aqui e aqui ele é mais retangular. Essa parte de formato é muito relativa. Às vezes eu falo um negócio e eu fico... Talvez não. que é formato, né? Não tem muito um padrão, não é que nem linha. Mas enfim, vamos lá. Temos formato de mãos também. Formato de mãos é muita coisa. Gente, leitura de mão é mais difícil de aprender pra mim. Muito difícil. É igual aquela lógica do formato de rosto. Eu olho aqueles negócios e ainda fico pensando, essa pessoa tem... É retangular, quadrado, isso aqui? E não tem método, porque a leitura de mão ela vem muito da cultura cigana, então foi passado boca a boca, né? Boca a boca. Falando, praticando, e a gente tem pouco registro. Se tu for procurar... Ciganos, por favor. Vamos fazer métricas. Se o ângulo for de 45, porque água. cigano é da Se rua, for, da vida, né? Então pra eles é tudo ali. É caldeirão. Trazer a matemática. Aí foi evoluindo, né? O povo cigano trouxe a essência e aí algumas pessoas foram tentando fazer isso que tu tá falando. De estudar tamanho mesmo, tá? A quirologia, né? Porque a gente tem a quiromancia e a quirologia. A quiromancia, cigano, intuição, pá, a gente vai ver, essência. Quirologia, estudo, técnica. Vai ser desse jeito. Eu achei que a quiromancia era mãos e quirologia era números. Não, quirologia é porque vem da origem. Quiromancia, mancia vem de magia, intuição, sensibilidade. Quirologia, logia, lembra? Biologia, filosofia, né? Tudo que é gia. É uma coisa muito mais que busca ser científica, que busca ter um método, entendeu? Gente, várias informações. Eu me sinto uma mistura dos dois. Eu tenho muito eu tenho mais da quiromancia. Eu acho que você é bem mais quiromante. Mas a minha quirologia... Não, mentira, eu acho que você é muito mais logia. Tu acha que eu sou mais logia? Muito mais. Porque eu você fiz tem uma intuitivo técnica forte, mas você baseia o intuitivo na Isso ciência. é verdade. O que que a minha parte da quirologia vem através das linhas, porque eu tenho toda uma técnica que eu ensino no meu curso, inclusive, de ver, né, o roteiro. Eu criei um roteiro pra ficar uma coisa mais padronizada. Isso é logia. É logia. Mas o meu mancia tá forte às vezes. Porque daí eu vou vendo e eu vou... Opa, isso aqui. Eu acho que vem da experiência também, né? Da experiência. Cara, de todas elas, a leitura de mãos, ela é a que mais precisa tu ver quanta mão for possível, assim. Tem que ver muito mão. Queres que eu leia, amiga, de novo? Eu já li 2 vezes a tua mão. Essa é que tu escreve? Essa que eu escrevo. Sim, eu fiz o oficial, mas eu já tinha lido antes. Essa é no café. Aí depois do café a gente fez Exato. A minha tu é bem cabeçuda mesmo, né? Mas tu é muito passiva também. A gente
Tem esse detalhe. Sim, eu tenho que trabalhar isso. Tendência a ser bem diplomática, até demais. Sim. Família ramificada. A tua família, ao mesmo tempo que é um valor muito positivo, ela é um valor que tu tem que trabalhar mais. De alguma forma, a tua família ela te fez ser muito racional também, né? Aí tu tem que trabalhar mais o teu emocional por causa de algumas crenças familiares. Tu é bem criativa. Bem criativa. Não lembro se eu falei isso antes. Acho que sim. Linha da vida bem longa. Tu tende a ter uma vida muito estável. Aí tu falou que eu tinha uma tendência de ter uma vida bem longa. Bem tipo, morrer longa, bem velhinha é. com 90 anos. E muito estável, tá? A tua vida nunca vai ser aquela coisa assim, uau, grandes aventuras e Ai, emoções não gosto, loucas. gente, Não. não gosto. É uma vida tranquila, modesta, boa. Tranquila. Não é muitas aventuras. Que tem gente que vem com a linha que a gente vem com a pessoa doidona, né? É isso. É uma alma mais antiga. Eu acho que é por isso que veio tanto sossego também, né? Tu já viveu muito balacobaco no passado. Tu já viveu mais balacobaco. Nossa, tu era complicada com dinheiro em vida passada. É, talvez por isso eu vi mais. Tu era bem emocional com dinheiro. Talvez seja por isso que o teu lado racional seja tão forte nessa vida, né? O teu emocional, ele te atrapalhou. Viu? Isso é karma. O teu emocional É. te atrapalhou. Tu veio racional até ver cabeçudo demais, Só ó. que daí eu pesei na mão. Criasse um trauma. Pesei na mão. Isso aí é trauma kármico, a gente chama, trauma né? kármico. É a dor kármica. Que como em vida passada o teu emocional te atrapalhou tanto, nessa vida tu optou lá em cima do teu contrato, eu quero vir cabeção. Eu quero vir sem emoção, se possível. Não quer me estressar. É, mas aí agora, olha só, né? Eu tô me estressando que eu não consigo. A merda que É. deu. Porque a gente acha que a gente já tá evoluído lá fazendo contrato, a gente não tá? A gente vai tá puto fazendo contrato. Ai. Então tá, uma pessoa não pode ser meu karma. Uma pessoa não pode ser o seu karma, tá, Pode gente? ir lá, não Ah, é sei. porque eu quero ficar com ele, eu tenho que ficar com ele porque ele é o meu karma. Mentira. Se alguém te falar isso, você processa essa pessoa. Sou bem a favor. Eu processaria. Eu processaria também. Sim. Leis cósmicas. Isso é. Daí ela falou que, ó, se eu não resolver essa vida, volta. Volta, resolve. Gente, assim, ó, eu sei, isso que eu vou falar, péssima sugestão. Mas às vezes eu faço, tá? De tipo, ó, isso aqui não vai dar pra resolver nessa vida, não. Vamos resolver na próxima. Tem umas coisas minhas que eu já não tô com paciência mais. Eu falo assim, vamos deixar de karma, próxima vida talvez eu venha mais sábia pra resolver isso aqui. Entendeu? Tem coisa que eu sou mais assim. Ou com 90 a gente revisa. Ou com 90, quando eu estiver mais velha, tiver mais tempo pra pensar. Tem coisa, tipo assim, ó, eu sei que eu sou viciada em trabalho, eu sei que eu vou ser muito doida com trabalho. Eu entendo que eu tenho que trabalhar isso, que eu tenho que desenvolver um pouco melhor, mas não tô conseguindo muito bem nesse momento. Talvez Bem, quando eu estiver mais velha, resolve. Vamos ver. Mas também não tô me botando muita pressão nessa parte, não. Tem uma aqui que daí entra nessa lógica, né? O karma seria então um tipo de crença limitante também? Pode ser. Pode ser. Porque senão a gente fica numa loucura de eu tenho que resolver. Um saco, né? Não entra nessa. Se tem, tem. É porque tem muita gente que tem medo do karma, né? Eu tenho até alguns vídeos que eu falo, quem tem medo do karma? Todo mundo tem. É tipo um lobo mau o karma. Mas, gente, o karma é o que faz a gente estar aqui. A gente tem que estar aqui por causa dele. Às vezes a pessoa queria falar com Jesus Cristo já sentadinha na flor de lótus. Então não dá, né, bicho? Não dá. Não dá, tem que ter paciência também, entendeu? Às vezes pode virar uma... Gente, sim, tá? Karma às vezes pode virar uma crença limitante da braba ainda. Seu karma pode virar um karma. De tipo, nossa, eu tenho que ser... Eu tive muito, tá? O meu karma virou um karma por um tempo. Por quê? Como eu tenho a casa 10 ali ativa, né? A casa 10 ela é uma casa muito de perfeição, de completude. Queria ser perfeita em tudo, maravilhosa. Eu queria responder todas as expectativas de todo mundo. Eu queria Um 10 com estrelinha. assim, ó, ser a melhor de todas em tudo. Eu não queria desagradar ninguém. Eu queria deixar a vida de todos o mais confortável possível. Foi nessa época do burnout? Do burnout, 2 burnouts, eu ainda sofro com isso um pouco, né? Não tem como, não tem, eu tô aqui pra ser imperfeita também. A minha imperfeição, ela vai fazer parte do meu karma, entende? Então, sim, o karma vira um karma e uma crença limitante. A minha crença limitante era essa, achar que a minha evolução espiritual envolvia eu ser o mais perfeita possível. Não tem nada a ver. Nada a ver. A minha evolução espiritual envolve eu entender que eu não sou perfeita, é o contrário. Entender que eu vou fazer cagada, entender que eu vou errar, entender que eu vou ser muitas vezes injusta com as pessoas, entender que vai ter muita gente que vai fazer uma coisa, assim, eu vou achar ridículo aquilo, mas quem sou eu pra julgar, entendeu? Então é todo um trabalho em cima disso. Também a gente tem que lógica, né, desse trabalho, que uma das perguntas é como eu sei se resolveu, né? Como Não sabe? sei. Não sei.
tu tem que ir aos poucos vivendo, assim, percebendo. Tipo assim, ó, resolver, eu acho que não resolve. Porque o karma, ele é uma coisa que vai acompanhar a gente até a nossa velhice. Vai ser o nosso amiguinho, né? O nosso amiguinho, o nosso amigo inimigo ali. O frenemy, que a gente chama, né? Amigo inimigo. Ele vai estar com a gente. É porque sessão de experiência pode sempre voltar, né? Exato, e de formas diferentes. Porque percebeu pela minha linguagem, né? O meu trabalho tem a ver com carreira, com expansão do pensamento, com vivenciar as coisas, me libertar. Eu posso viver isso de diversas formas. Viajando, tendo meu emprego, ou tendo uma vida mais pacata, porque ali eu vejo liberdade. Então, o trabalho está muito mais em entender o que é liberdade e expansão para mim do que em viver isso de uma forma tal, entende? Então, é algo que acompanha a gente, mas que não precisa ser um fardo horrível, uma dor, que, meu Deus. Tá lá. E também a pessoa pode acabar vivendo o karma achando que tá trabalhando nele, né? Se viver, tipo, exclusivamente para o trabalho, você acaba se prendendo àquilo, você perdeu a liberdade. Perdeu a liberdade. Amiga, você é muito sábia. E é bem isso, então. Às vezes a gente tem sacadas, insights. Assim. Mas é isso, então e aí, pra quem não acredita em vida passada, tá? Dá pra usar o karma, quem não acredita em vida passada. Porque o karma é um conceito. Daí vamos pro estudo karma, tá? O karma é um conceito. Qual é o conceito? O conceito de compensação. Tu começou a tua vida trabalhando muito uma coisa. Nessa vida, nem pensei em vida passada, não acredito em vida passada. Nasci, tô aqui, vivendo tais coisas. Sou muito exigente comigo mesma e minha autoestima terrível. Nunca pensei em mim. Eu sempre tô querendo pensar nos outros e agradar os outros e viver nas aparências, e eu odeio ser julgada. Chegou lá nos 20, 30 ali, né? Que é a idade do amadurecimento, quando a gente já tá mais adulto. Cara, eu não aguento mais viver isso. Qual é o outro lado desse karma? Começar a pensar mais em mim, começar a trabalhar meu ego, minha individualidade. Como que eu construo a minha autoestima? Como que eu me priorizo? Eu vou parar de ficar dizendo amém pra tudo, pra todo mundo, né? E o karma, ele também pode significar dessa forma. E eu vejo muito isso. No comecinho da minha vida agora, da minha infância, eu era só família, minha vida era minha família. Não tinha outras coisas. Até os meus 20 anos foi isso. Depois, ali com os 24, 25, eu comecei a expandir meu pensamento e trabalhar o outro lado do karma, a compensação, né? Trabalhar, ter a minha carreira, ser reconhecida pelo que eu faço, desenvolver meus talentos. Então, não precisa ser vida passada, pode ser tudo nessa vida, se quiser. Não precisa trabalhar a vida passada, não. Teve até alguém que perguntou, aqui ó, o karma adquirido nessa vida volta nessa vida, que deve o que você falou, também ou só nas próximas? Então, geral. Não existe regra. Pensa numa ondinha ali, sim. Para a sua alegria ou não. Para a sua alegria ou não. Isso me conforta. Para algumas pessoas eu sei que não conforta, mas isso me conforta. De entender que não tem prazo, não tem linearidade, não tá no meu controle, eu vou vivendo o que eu tenho que viver, tentando ser o melhor possível. Não tem pensamento sobre isso. Exato. Tentei agora, não consegui. Não, tem gente que fica nervoso com isso, né? Tipo, meu Deus, eu vou ter que viver. Ao mesmo tempo fica, deixa eu cansar, mas aí não. Pra mim é bom, porque não tem prazo. Queria saber o meu karma. Tem como saber o karma específico da pessoa? Ah, tá, é verdade. A pessoa perguntou na caixinha do Instagram, né? Queria saber o meu karma. A pergunta é, tem como saber o karma específico? Tem pelas casas, né? Tem, nos meus 3 serviços dá. Tarô, leitura de mão e mapa astral. Eu recomendo o mapa astral. O mapa astral, ele é o mais técnico, digamos assim. Porque... Você fez o mapa astral daquela moça que sumiu no mar. E tinha lá no a Natriúde, né? Todo mundo tem. Mapa astral, se tu sabe a data, horário e cidade do teu nascimento. O mapa astral pra mim é o melhor de ver karma. Mas a gente também consegue ver na leitura de mão e no tarô. Mas se for pra ver karma, eu recomendo muito leitura de mapa astral. Mas é isso. Eu acho que era isso, Duda. Terminamos, amiga? Eu acho que sim. Nossa, a gente falou muito, tá? A gente tá umas 3 horas opacas. Muito mas legal. Somos nós, né? Adorei. Então Porra, falou de um assunto que eu adoro ainda. Podia ficar mais 3 horas falando. E teremos mais, que ainda faltou a leitura de mão que a gente não conseguiu aprofundar. É verdade. Duda já terá de volta. Faltou a leitura de mão que não conseguimos aprofundar. Faltou a questão do empreendedorismo que nem entramos. Faltou a questão do livro, nem mencionamos. Ai, o livro! Eu comprei meu livro, Semente de Ravena. Eu vou publicar, eu tenho ele em casa, eu boto uma foto bonitinha e mostro pra vocês. Porque... muita coisa, falta né? tempo. Como muita disse, coisa. O currículo dessa menina Eu sou a Barbie Profissões. Barbie Profissões. É muita coisa. Carreira, verdade. E é engraçado que é tudo na mesma área, mas são várias sequências, né? São vários... Claro que não.
Ah, escritora não, né? Não, eles são meio que compensatórios. Eu É. acho um ajuda o outro. Eu me identifico como escritora. Eu acho, escrevo tudo, né? O que eu escrevo aqui são histórias também. Sim, então até tudo mesmo o mapa é uma história. é uma história. É um storytelling, É um não storytelling. writing, mas... Eu me sinto uma contadora de histórias. Eu me vejo como escritora e contadora de histórias. É a Porque minha até mesmo a percepção. leitura do mapa você tá contando... É, exato. O reiki, tudo eu conto uma história ali. Eu sou muito boa em contar histórias. Eu acho que é uma das coisas mais gosto legais também. de se fazer. Contar histórias, Contar né? Eu gosto de escutar histórias. Por isso que a gente se dá bem. É, amiga. Mas é isso. Então, Duda, aquela merchan, onde a gente encontra você. Me sigam no meu Instagram, @obliqua, obliquase. Vou colocar nos... Isso. E aí, fiquem lá à vontade pra catar, que tem bastante coisa no feed. A gente Tem deixa a ele bem agenda da bonitinho. Duda sempre lota. A minha não é. marquem às 4 da manhã, não, vocês não serão atendidos. Exato, gente, porque a gente tem ali o nosso link de agendamento. Geralmente é um mês ali de preparação, tá? A gente agora tá com consulta pra final de abril. E aí, se ficar postergando, fica mais difícil. Então eu recomendo sempre que assim, ó, tomei a decisão de agendar, vou agendar. Ai, mas vai demorar um mês. Agenda. Senão vai demorar Pra você 2 saber, meses. agora é março. Quando É. esse vídeo for ao ar, já é abril. Então você não acha, tipo, ai, agora. Não. A gente deixa aberto ali e tal. Então é sempre bom olhar, ficar olhando. A gente tem o link, é tudo automatizado, então dá pra ficar olhando o calendário. Eu tenho privilégios. E É, demora um mês pra é marcar. porque nós temos os VIPs, que daí os VIPs eles conseguem mandar. A gente tem dias pros VIPs, mas ainda assim os VIPs às vezes Demora, não. gente, que a pessoa tem que viver também, tá? É verdade. E eu importante. não posso fazer tipo 10 atendimentos por dia que eu não vou ficar podre. Então eu faço 3 atendimentos, 2 a 3 atendimentos e tá pronto. Tá de boa. E agora eu tenho final de semana, antes eu não tinha, agora eu tenho. Tô bem feliz. Tá, Aham, oh, amiga, meu Deus, como é bom ter um final de semana pra. fazer nada. Cara, Mas a gente não consegue fazer nada. Ah, não, daí final de semana eu digo que é o planejamento, né? Planejamento de semana, é bem isso mesmo. E eu me sinto tão feliz planejando Eu semana. gosto também, eu me sinto tão bem. A gente tem problema, né? Mas eu tô tentando É uma sair calma. mais, eu tô saindo. Eu saio, às vezes, com meus amigos, com meu namorado, fazer alguma coisa. Eu coloquei de meta, sair. Sair, né? Uma vez por semana. É, tem fazer que qualquer ser. coisa aí. Qualquer coisa, sair, me chama, que daí eu tenho como Vamos então! E tal. Sabe o que eu tentei fazer? Eu tentei fazer um cronograma de amizades. De amizades. Tipo Aí assim, encaixa. Então, gente, é isso por hoje. Muito obrigada por esse acompanhamento e nos vemos no próximo Fala Bonita. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada também.